Isso. Por quê? Porque, na verdade, há um pacto de mídia com o poder. Desde que, gente, entenda algo aqui importante. Mas o propósito de mostrar, vou explicar por que eles mostraram ontem um pouquinho. Vão mostrar o ministro sendo xingado para. Gente, a narrativa vai ser sempre a mesma. Mas vamos lá. Desde que os reis compreenderam que a comunicação, que quando as pessoas sabem das coisas, o poder é minado. Por que Dom Pedro II sofreu o golpe da proclamação da República? Porque uma semana depois, muita gente no Brasil, principalmente Nordeste, Norte, pensava que Dom Pedro ainda era imperador do Brasil. Pensava que Princesa Isabel ainda estava no Brasil, Conde de estava tudo no Brasil. Eles achavam que a família real ainda estava lá em São Cristóvão ou em Petrópolis. Tem gente que um mês depois não sabia que o Brasil já estava no processo republicano. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ver que a comunicação ela gerou um poder paralelo ao status quo de imperador, governante, rei, príncipe, regente, presidente. Então, o que acontece? A briga com a mídia, a questão da mídia sempre foi antiga, desde que Gutenberg criou a prensa. E da prensa veio a imprensa, que a primeira guerra de prensa foi de quê? Martim Lutero. A primeira grande guerra de comunicação escrita foi Martim Lutero, gente. Porque o que o Papa e os reis não queriam era justamente um povo lendo a Bíblia, porque a Bíblia não era dada ao povo, a Bíblia só podia ser, estava dentro do seminário teológico, só entre os clérigos. O povo não podia ler, o povo não podia entender Bíblia. Quando Lutero traduz e imprime em alemão o Novo Testamento, trazendo do grego, isso foi uma grande revolução intelectual na sociedade. Então vamos entender como é que isso foi crescendo ao longo dos anos. Gente, deixa o like, ajuda o canal. Por favor, ajuda a gente aí. A única forma do canal crescer é com visualização, like, links e outras coisas mais. Então o que acontece? Esse poder foi crescendo ao longo dos séculos. Século XVI, XVII, XVIII. Quando você chega no século XVIII, século XIX, com a industrialização, com o crescimento da indústria, os jornais, os folhetins, as prensas já estão trabalhando. Então você já tem jornais na Inglaterra, na França, você já tem alguns periódicos, né? A Inglaterra é mestre nisso aí, os tabloides, né? Você já tinha aqueles jornaizinhos pequenininhos, aqueles meninos vendendo na rua. Então, quando você chega nos anos 1800, nos anos 1800, a imprensa ela cresce vertiginosamente. No século XIX, nos anos 1800. E aí você começa a entender que os governantes começam a temer a imprensa. No século XIX, nos anos 1800, há uma proximidade entre os que noticiavam, não se chamava de jornalista, se chamava de repórter. O que reportava, o que reporta, o reporteiro, o que reporta uma situação, o que viu e é a testemunha fiel e iria escrever. Vamos lembrar que primeiro vem a imprensa, depois vem o rádio, depois vem a TV. Gente, é aula de história, preste atenção no que vocês estão, para você compreender onde é que nós chegamos aqui. Como é que chegamos aqui, tá bom? Primeiro grande elo de ligação foi a escrita. Da escrita a leitura, da leitura a notícia, da notícia vem os rádios. Os rádios nascem pós-guerra, né? A invenção do rádio, a criação do rádio, a forma como o rádio, as ondas curtas, as ondas médias, vem através dos rádios, através das antenas e rádios de guerra. E aí cria-se, ou vem-se, na verdade, a telefonia, vem aquela coisa toda, e cria-se a rádio de ondas abertas, né? Seria a OM, as ondas médias, e que passa a ser um ponto de comunicação. E na Segunda Guerra Mundial, você vai ver muito isso na Europa. Na Segunda Guerra Mundial, o que mantinha as pessoas informadas sobre o que estava acontecendo nos campos de batalha era as rádios
a pouca, né, havia uma ou duas rádios só, fazendo com que o povo inglês, o povo italiano, o povo francês pudesse entender o que estava acontecendo na guerra. Winston Churchill usou isso nos Estados Unidos, idem, no Brasil, idem. Quando você chega... passando a década de 40, 50, o rádio explode no Brasil, vamos supor, né? O Brasil tem a Tupi, o Brasil tem a Globo, o Brasil tem Marink Veiga, o Brasil tem... passa a ter uma série de rádios populares, que vão tocando um pouco de tudo, e os locutores, né, os apresentadores, as novelas, as radionovelas, passa a ser um boom já, isso até mesmo um pouco antes e depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então você tem rádios espalhadas no Brasil, em pequenas rádios nas cidades menores, onde mantinha o cidadão vivo. Você vê os filhos de Francisco, a história de Zezé de Camargo e Luciano, é interessante você ver que o rádio comandava o interior do Brasil. O rádio era pequeno no interior de Minas, ali em Cachoeira do Brumado. Um abraço, pessoal de Cachoeira do Brumado. Lá dentro do chamado Cafundão, Vargem Alegre, aquele pedacinho lá, eu me lembro, sem luz, eu era garoto, sem rede elétrica, sem luz, mas a gente ouvia Afanásio Jazade de São Paulo, ou seja, ao interior de Minas. Durante o dia a gente conseguiu ouvir Haroldo de Andrade na Rádio Globo. Quem lembra? Pam, 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 pam. Programa líder de audiência em todo o Brasil, Haroldo de Andrade. Aqui no Brasil, Haroldo de Andrade, do Rio de Janeiro, da Rádio Globo, do Rio de Janeiro. Gente, era uma explosão. E à noite, da região mineira, eu ouvia de São Paulo Afanásio Jazade. Quem é de São Paulo sabe de quem eu estou falando. Aí depois a gente ouve Alborguete. Então, olha bem como é que o rádio conseguia alcançar a voz do Brasil antigo. Conseguia a impecável Maré Mansa. Olha aí, o pessoal mais velho, tá, a naftalina vai brotando agora. A impecável Maré Mansa. Gente, como era gostoso ouvir as piadas na impecável Maré Mansa. Como era gostoso ouvir Haroldo de Andrade, ouvir... Gente, era muito legal. Aí tinha a Rádio Tupi, né? Super Rádio Tupi. Vai embora. Aí você tem as rádios antigas, né? E aí o que acontece? Nós vamos ver que a comunicação era importante para o povo, porque a notícia, o Globo no ar, aí vinha a notícia, aquela coisa, 10 horas da noite. Gente, era maravilhoso. Zé Bétio, com certeza. Patrulha da Cidade, isso aí. Paulo Barbosa, Francisco Barbosa, hoje ainda tem aqui o remanescente, que é o Antônio Carlos, na Tupi, não sei, né, se ainda tá. Gente, vou ser muito sincero, depois que a mídia evoluiu, a gente quase não ouve rádio, né? Antônio Carlos, vai embora. Então você tem... você tinha vários programas. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é um programa de rádio. Literalmente é programa de rádio, porque foi o meu segundo emprego. Meu segundo emprego legal mesmo foi de operador de rádio. Primeiro foi ajudante de relojoeiro, com 14 anos, e com 15 anos eu fui trabalhar como, não é DJ, né? Eu era operador de áudio, com aquelas fitas Akai, rolão, era picape, trabalhando na Rádio Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Então vamos entender o que está acontecendo. Quando a televisão expandiu, a Globo mandava, né? Primeiro a Globo, a Record antes, Record, Globo, TV Tupi, para quem lembra, né? Tupi, Record, Globo. A Tupi era aqui no Rio de Janeiro, né? Na Urca. Você tinha a Globo, que foi para Jardim Botânico. Você tinha TVS, Silvio Santos, a TVS, depois foi para São Paulo, passou a ser SBT. Você entende isso? E aí você tem... E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários. Deixe sugestões. Sugira aqui, talvez, algum tema. Discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários. Precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado.